Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Vamos juntos meditar a palavra de Deus na liturgia de hoje, dia 6 de abril de 2025. É o quinto domingo da Quaresma neste ano C. E a primeira leitura de hoje é retirada do livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículos do 16 ao 21. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que bela leitura do profeta. Aqui Deus nos fala, através dele, para nos mostrar a importância de não ficarmos presos no passado. Claro, o passado tem a sua importância, nos ensina lições, nos ajuda a preservar uma tradição, a beleza. Sim, existe um valor no passado, mas Deus nos fala no sentido de não ficar remoendo coisas que já foram, realidades que não devem ser trazidas à tona a todo momento. O profeta dá o exemplo da travessia do Mar Vermelho, tudo o que aconteceu, a graça de Deus tão grande, e também o povo que lembrava do pecado no tempo do Egito. É necessário deixar para trás a vida velha, todo mal, todo pecado. O Egito ali representa a vida velha, o homem velho, antes de passar pelas águas do batismo e entrar na terra prometida, restaurado. Sim, mas até mesmo essa lembrança da graça de Deus, ela deve ser lembrada com carinho, mas não devemos ficar presos nela. Aquele povo não deveria ficar pensando no que Deus fez, porque Deus estava querendo fazer algo muito maior. Então, não se prender no passado é se abrir para as novas graças que Deus quer derramar. E aqui, nessa profecia, há promessas de Deus. Promessas de coisas muito maiores do que aquela travessia do Mar Vermelho. E muito maior é a encarnação do Verbo que viria. Nós olhamos para Jesus sempre que lemos o Antigo Testamento. Todas as leituras da lei, dos profetas, apontam para nosso Senhor. Ele é a plenitude, Ele é essa realidade que Deus quer trazer para nós, que é muito maior do que tudo que já vivemos. E agora nós também temos que olhar para frente, porque há promessas de Deus a se realizarem completamente também na nossa vida. Sim, você que está acompanhando essa liturgia. Deus tem muitas coisas ainda para fazer na sua vida. E a maior de todas elas é te acolher na glória eterna. É te salvar de todo mal, de todo pecado. Eis as coisas novas que Deus está preparando para todos nós. Novos céus, nova terra. Vamos olhar para frente, vamos nos lançar para frente.
pensando naquilo que Deus ainda pode e ainda quer fazer. Vamos refletir também o Salmo de hoje. É o Salmo 125, em algumas traduções 126. E o refrão diz assim: Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia: Maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Olha que salmo lindo que nos enche de esperança e fé. Nós precisamos olhar para o contexto daquele povo eleito que tanto sofreu. Foi expulso da sua terra, passou períodos em exílio e ao voltar novamente a Jerusalém para contemplar a Deus, a participar do culto novamente no templo, restaurar o templo, o povo voltava com alegria. Mas depois de muita dor, depois de semear entre lágrimas. E este salmo, embora tivesse sim uma realidade mais próxima do exílio, da volta à sua terra tão amada, ele fala para nós também. Né? Existem muitas coisas que nós fazemos chorando, existem tempos de espera, existem tempos de angústia. Às vezes você agora está passando por algum momento, por alguma dor, por algo que te faz esperar uma resposta enquanto você reza e trabalha, mas você percebe que aquela situação se arrasta e que não há outra alternativa a não ser trabalhar, rezar e esperar, mesmo na dor. E você ali planta a sua semente diária com seus esforços, trabalhos, mesmo que em lágrimas. Mas é uma promessa de Deus para nós. Quem semeia entre lágrimas, colherá com alegria. Chegará o momento da vitória. Vamos continuar trabalhando e sempre olhando para frente, com um coração cheio de expectativa pelo cumprimento das promessas de Deus. Todas elas ou já se cumpriram, ou estão se cumprindo, ou ainda se cumprirão. Então, vamos estar atentos, porque Deus tem muito a fazer na nossa vida ainda. E a segunda leitura de hoje é retirada da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos do 8 ao 14. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele, não com minha justiça provinda da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que leitura maravilhosa de São Paulo. É magnífico o que este apóstolo nos fala. Veja que ele não confia na dureza, na rigidez, na lei, naquela vida farisaica que ele tinha no passado. Ele não confia nisso. Agora, depois do seu encontro pessoal com Cristo, ele percebe que
a sua carne deve testemunhar aquele que ele segue, aquele que o tocou, aquele que o chamou para ser um homem novo. A vida nova em Cristo nos leva a deixar para trás todo o apego desordenado, a deixar para trás a vida velha e a se lançar para frente, como São Paulo aqui, tudo o que ele tinha de honras, de bens materiais, ele viu como lixo, como esterco e largou tudo isso para trás, querendo uma nova existência em Cristo Jesus. Ele mesmo vai dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Que nós possamos um dia chegar a este amor a Cristo que São Paulo teve, para podermos também dizer essa frase tão bela, que Cristo vive em nós. Veja a importância do desapego e de não ficar preso nas realidades do passado. Até mesmo as boas obras, as boas missões que são realizadas, não devem ser motivo de uma complacência, de uma comemoração exagerada. Claro, a gente louva, bendiz a Deus, mas eu vou ficar agora pensando, nossa, a liturgia de ontem foi boa, não é mesmo? Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa. E eu fico assistindo de novo, eu fico olhando aqui, eu fico, nossa, bastante gente comentou, visitou, que legal, né? E eu fico olhando e me alegrando, e me alegrando, e me alegrando, e me esqueço de gravar a liturgia de amanhã. Você entende? Na sua vida também vai ser assim, mesmo com as graças. A gente lembra, Deus está conosco, fez muitas coisas, mas agora eu preciso continuar, porque a caminhada ainda não acabou, então eu me lanço para a frente porque eu quero completar a carreira, quero guardar a fé e quero alcançar a coroa da eterna glória com São Paulo, com todos os anjos e santos. Né? A nossa vida não acaba nem nas vitórias nem nas derrotas e a gente não pode ficar preso naquilo que já passou. Sempre há algo novo e esse Deus faz novas todas as coisas. Não fiquemos presos no passado, nem no pecado, nem também comemorando as graças, sem pensar nas graças que ainda virão. Né? Deus é bom o tempo todo, Ele continua fazendo coisas novas, mas a gente precisa também olhar, né, para essas realidades. Né? E o Evangelho também vai trazer algo importante. É o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu também não te condeno. Uma coisa importante aqui, meus amados irmãos. Jesus tem o poder de julgar. É o único que tem o poder de julgar, de perdoar pecados. Ele é Deus. A multidão
estava ali querendo assumir para si uma prerrogativa que é só de Deus. O julgamento não cabe a nós. E eu começo pelo fim exatamente para falar disso. Aquela multidão não te condenou? Eu também não te condeno. Mas não era papel da multidão nem julgar, nem condenar, nem absolver. Nem dizer que alguém é santo, nem dizer que alguém é pecador. É Deus mesmo que sonda os corações e é capaz de julgar, de restaurar. Essa mulher foi restaurada na sua dignidade. A misericórdia de Deus se manifesta plenamente nessa linda passagem. Mas Jesus diz: vá e não voltes a pecar. É muito importante a gente olhar para essa situação, né? Quiseram armar um laço, quiseram colocar Jesus à prova, quiseram chamar a lei para que Jesus caísse no laço da lei, ou então para que ele entrasse em contradição com a misericórdia que ele mesmo estava pregando. E agora, o que Jesus iria escolher? Do lado da lei, condenar aquela mulher? Do lado da misericórdia, ir contra a lei? Ora, Jesus não cai naquele laço e deixa a armadilha para aqueles que queriam aprisioná-lo nela. Sim, porque Jesus, ele começa a mudar o foco da questão. Cada um olhe para si. Todos ali com pedras na mão, cheio de pecados no seu coração, pensando já em julgar, pensando já em condenar. Jesus começa a escrever no chão e é algo enigmático porque ninguém sabe o que ele escreveu. Interessante notar também, né, que Jesus não escreveu nada na Bíblia. Não há passagens escritas por Jesus, apenas outros que escreveram sobre ele. O único momento em que ele escreve é ali no chão e aquela passagem, aquela palavra não fica gravada. O que será que ele escreveu? Seria algum mandamento? Seria algum preceito que aquelas pessoas ali não estavam cumprindo? Seria uma lista de realidades que cada um começou a olhar e a se arrepender no seu coração? Eu não sei. Mas o que eu sei é que também hoje em dia nós vivemos uma cena parecida com essa. Não somente nessa questão da mulher adúltera, mas há mutuamente um julgamento público, um cancelamento. Parece que as pessoas todas estão com pedras na mão, seja ao vivo, seja nas redes sociais, de maneira virtual. Há uma multidão de pessoas armadas de pedras, prontas para atacar umas às outras. Um julgamento mútuo que faz uma multidão entrar no pecado mortal de matar o irmão no seu coração, de matar essa reputação, de querer a morte do outro, mesmo que seja a morte da reputação, a morte do caráter, a morte ali de toda o seu status social, querer destruir a imagem do outro. Que mal terrível é isso? Mas Jesus nos chama a olhar para dentro de nós. Antes de julgarmos, lembrando que o julgamento não cabe a nós e sim a Deus, é um pecado. Antes de julgarmos, devemos olhar para dentro de nós mesmos. Devemos perceber as faltas que há em nós. Devemos perceber todas as nossas fraquezas, limitações, e isso nos gera compaixão ao olhar para o outro. E, na verdade, essa compaixão deve nos fazer querer ajudar também as pessoas que estão caídas, machucadas pelo mal e pelo pecado. Estender a mão para que elas se levantem e saiam dessa situação. Isso envolve também falar a verdade sem condenar. As pessoas hoje também estão nessa época de mimimi, achando que você reconhecer uma falha do irmão, chamá-lo para conversar com caridade, expor a verdade com amor,
e chamá-lo a sair daquela situação, confundem isso com julgamento. Não, isso não é julgamento. Isso é a mais alta caridade, que é ajudar a pessoa a sair do erro. Não é expor, é propor. Não é julgar, é amar. E foi isso que Cristo fez com aquela mulher. Olhando nos seus olhos, com aquele olhar penetrante, do qual era impossível fugir, porque é o olhar de Deus que penetra até o mais profundo da alma. Aquela mulher se desarma toda, depois de ter sido julgada, perseguida, maltratada. Jesus restaura a sua dignidade. E a gente pensa, quem, olhando nos olhos de Deus, tendo a sua vida totalmente restaurada e preenchida do seu amor, quem, em sã consciência, teria a coragem de voltar a pecar? É por amor que a gente não peca mais. É por amor que a gente luta contra o mal. E é isso que a gente tem que entender. Não é pegar um livro de doutrina, um código de direito canônico, um catecismo da Igreja Católica, as palavras mais duras da Bíblia e tacar na cara das pessoas. Não é machucar os outros assim, com essa terrível falta de caridade que a gente às vezes vê nas redes sociais. Não é assim que a gente vai trazer alguém para a conversão. É fazendo com que essas pessoas tenham um contato com Cristo e olhem nos seus olhos. Não é olhando para os meus olhos, não. Não é ouvindo as minhas palavras, não. É olhando para os olhos de Jesus e tendo contato com as suas palavras, que são vivas, eficazes, que penetram a alma e separam. Sim, a palavra de Deus, quando penetra no coração, ela separa para um lado o que não presta e para o outro aquilo que deve ser cultivado, aquilo que deve ser mais alimentado de bom e de melhor em cada um. Então, meu irmão, minha irmã, permita que essa palavra viva toque o seu coração e seja instrumento para que Jesus fale com os outros. Quando a gente pensa que somos nós que precisamos converter o mundo, a gente acaba caindo na justiça dos fariseus, jogando a lei na cara dos outros, querendo apedrejar, querendo condenar. Vamos sim exortar com caridade, mostrar o que é certo, mas chamar as pessoas para terem um encontro pessoal com Cristo. É só isso que transforma o coração. Não é ler a lei fria, não é saber vários livros de doutrina, não. É o encontro pessoal. É essa transformação que só Cristo pode realizar na alma das pessoas. E eu peço a Deus que essa experiência aconteça com cada vez mais e mais e mais pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code. Você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.